Boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um chá das 6. Com este calor que está fazendo hoje, o chá tem que ser gelado, mas ele está aqui. Hoje, um dos temas que eu quero trazer é sobre modelo de negócios. Me fizeram uma pergunta exatamente sobre qual é a vantagem da gente mapear o modelo de negócios, né? Fazer a ferramenta do Canvas do modelo de negócios, para que ganho que isso traz no nosso dia a dia. Então eu quis trazer um pouquinho porque eu gosto muito dessa ferramenta, né? Utilizo sempre nos meus clientes, é meio que ponto de partida, assim, né? Perfil comportamental, para que as pessoas entendam como elas funcionam, e Canvas do modelo de negócios, para a gente entender como é que esta empresa funciona. Então vamos lá, eu vou dar um panorama bem rápido sobre o que é o Canvas do modelo de negócios para as pessoas que ainda não conhecem. Na verdade, a palavra Canvas significa tela, né? Então, o Canvas do modelo de negócios nada mais é do que a gente entender como é que a nossa empresa funciona numa única tela. Então, é um desenho, um diagrama, onde a gente tem ali 9 blocos, onde a gente vai colocar desde quem é o nosso principal cliente, né, cliente ideal mesmo, cliente que eu busco, o cliente perfeito, e a gente vai colocar também a nossa proposta de valor, que quando eu falo do cliente perfeito, quem é o cliente perfeito para a proposta de valor que eu entrego, né? Quando, às vezes, as pessoas falam assim, o meu modelo de negócios é comércio. Comércio é um modelo de negócios, mas mesmo o comércio, ele pode ter diversos modelos diferentes da sua dinâmica. Pode ser uma franquia, pode ser um negócio familiar, pode ser uma loja onde você tem várias outras unidades, mesmo não sendo franquia, né, sendo todos do mesmo dono. Então, cada um vai ter uma dinâmica um pouco diferente. Então, quando a gente vai buscar identificar qual que é a nossa proposta de valor para aquele nosso cliente, a gente vai entender o que é que a gente entrega de diferente, o que é que a gente tem quase de único, né? Às vezes não é único, tem outras pessoas, outras empresas, outros concorrentes que também entregam, mas principalmente, sendo o meu comércio, por exemplo, se eu sou um comércio de roupas, ok. Dentro de comércio de roupas, que é o que eu vendo, vendo roupas, feminina, masculina, infantil, né? Qual é o seu segmento ali? Mas qual que é a proposta de valor que você entrega para o cliente? Quando a gente tem uma loja de roupa feminina, por exemplo, ainda assim, a gente pode se diferenciar, entregar mais valor para aquele cliente por meio de uma qualidade nas peças que duram muito mais. A minha proposta de valor pode ser um preço muito mais baixo. Pode ser, eu tenho uma facilidade de pagamentos, então eu facilito o pagamento. Eu tenho um sistema de troca muito eficiente, então as pessoas levam e se não servir, se não gostarem, elas conseguem vir trocar. Eu tenho peças exclusivas, então para quem quer ir para uma festa, para uma situação diferenciada, ou quer mesmo no dia a dia se vestir de uma forma onde ela não vai encontrar muitas pessoas com a mesma peça, por exemplo, então a exclusividade pode ser a minha proposta de valor. Então veja, quando a gente vai mapear o que é importante para o nosso cliente, a gente precisa entender o que a gente entende que é importante e que o cliente de verdade dá valor. Porque às vezes a gente fica tentando entregar uma proposta de valor, né, e coloca um cliente alvo que não valoriza aquilo que a gente está tentando entregar. Então não adianta eu dizer que as minhas peças são exclusivas e eu quero atingir todas as mulheres que trabalham como secretárias e escritórios, por exemplo, né? Essas pessoas vão dar valor para uma peça que é exclusiva a ponto de pagar o diferencial que essa peça exclusiva vai exigir financeiramente, né? Ou o contrário, eu quero esse mesmo público e o meu diferencial é preço baixo. A gente sabe se o que esta pessoa, estas secretárias e mulheres que trabalham no escritório, o que elas valorizam é o preço baixo. Então a gente precisa entender do nosso público o que é que ele valoriza para que eu entregue aquilo para ele. Então, quando a gente começa a mapear o modelo de negócios de uma empresa, a gente começa por esses dois pilares, né? Quem é o cliente
especial ali, o cliente perfeito para mim. Por que ele é perfeito para mim? Porque ele valoriza exatamente aquilo que eu entrego como proposta de valor, tá? Então a gente começa com esses 2 blocos. E a partir daí, a gente vai entender exatamente como é que é a dinâmica desta empresa. Da porta para fora, então, entre a empresa e o cliente, como é que eu me relaciono com ele, quais são os canais que ele me encontra, né, de comunicação, de divulgação, que ele consegue saber que eu existo, saber dos produtos que eu tenho, dos serviços que eu tenho, como é que ele faz essa compra, as formas que ele consegue comprar e as formas que ele tem de receber esse produto, de eu entregar esse produto para ele ou o serviço. Né? Se vai ser no balcão, se é delivery, se é os dois, se é um serviço, ele é online, ele é prestado no cliente, ele é um serviço prestado aonde, no meu ponto de venda, enfim, como eu me relaciono com esse cliente, como ele me encontra e como eu entrego as coisas para ele. Então, a minha relação porta para fora, empresa até o cliente. Para que eu consiga deixar esse modelo de negócios completo, eu preciso entender, legal, para eu entregar esta proposta de valor para esse meu cliente que é o meu cliente ideal, tendo esses relacionamentos e esses canais, como que essa empresa precisa funcionar da porta para dentro? Então, como é que funciona? Quais são as atividades principais que eu tenho que ter na minha empresa para eu conseguir fazer com que ela faça as vendas e ela consiga atingir os clientes que eu quero? Que recursos eu preciso ter, sejam recursos de infraestrutura, tecnologia, conhecimento, marca, marketing, enfim, cada segmento vai ter aí o seu recurso que é chave, né? Às vezes a gente fala que marketing é importante para todos, mas para determinadas empresas ele é um recurso muito mais vital do que para outros, né? Eu vou precisar investir muito mais nisso do que outras pessoas, né? Para algumas empresas, ter uma sede não é um recurso principal para ela, né? Ela precisa ter tecnologia suficiente. Então, é importante a gente entender isso. E por que é importante a gente entender da porta para dentro também o que essa empresa precisa para fazer ela funcionar? Porque eu preciso também mapear quais são esses parceiros. Então, às vezes, a gente tem fornecedores que são fornecedores transacionais, que a gente chama, né? Se eu comprar aqui ou se eu comprar do outro fornecedor faz pouca diferença, né? Vou dar um exemplo, sei lá, item de papelaria, né? Normalmente, se você vai comprar na papelaria que tem no seu bairro, se você vai comprar na internet, vai fazer pouca diferença para você. Agora, se o seu negócio tem um fornecedor que ele é crítico, então se aquele fornecedor, por exemplo, não conseguir entregar no seu prazo, ou se aquele fornecedor não estiver com matéria-prima disponível ali para você, impacta demais no seu negócio. Então esse fornecedor, muito mais do que um fornecedor, ele é um parceiro, então isso também é importante mapear. Tá? Então, fazer um canvas de modelo de negócios, qual é a principal vantagem dele? É que você consegue olhar para a sua empresa como um todo numa única tela. Ele é muito mais visual. Você consegue olhar para aquilo e entender aonde está um possível ponto fraco ou uma oportunidade que você precisa melhorar dentro do seu sistema de negócios ali. De repente você consegue identificar que no mercado existe uma oportunidade que você está deixando passar, às vezes por uma situação estrutural interna da sua empresa, às vezes simplesmente por causa de um canal de relacionamento que você não abriu e não percebeu que está fazendo falta e de repente você podia atingir uma nova parcela de clientes, por exemplo. Então, olhar para o Canvas, fazer um Canvas de modelo de negócios tem esse principal ganho, né? Quando a gente vai fazer um planejamento estratégico. E aí, na base dele tem a parte financeira. Então, a grosso modo, né, eu costumo dizer como é que essa empresa ganha dinheiro, como é que essa empresa gasta dinheiro. Então, é importante a gente entender quais são as fontes de receitas dessa empresa. Como é que eu consigo fazer com que entre dinheiro nessa empresa? Que possibilidades de vendas eu tenho? E quais são os meus principais gastos? Porque eu preciso entender que vão ter despesas, normalmente isso está muito ligado à caixinha ali do recursos, né? Vão ter despesas que são muito críticas para mim, que eu vou ter. E às vezes ela é
é uma despesa fixa que vai ter que existir mesmo, e às vezes ela é uma despesa variável, mas que ela é significativa. E às vezes essa despesa variável vai exigir que eu desenvolva um parceiro importante para eu ter uma melhor rentabilidade. Então, tá tudo muito conectado. Embora são 9 blocos separados e que a gente olha separadamente, está tudo muito conectado para a gente entender como é que a nossa empresa funciona, né? Eu tenho um case de um cliente que ele fez o meu treinamento de planejamento, que, aliás, tá com a inscrição aberta agora. A gente vai fazer uma turma dia 29 de janeiro, aqui em Jundiaí, presencial. Vai ser um sábado, vai ser um dia inteiro, literalmente muito mão na massa pra gente. Eu vou trazer, claro, os conceitos, mas muito mão na massa pra gente fazer mesmo o planejamento da sua empresa. E ele começa com o Canvas. E esse meu cliente, ele fez o treinamento antes da pandemia, né? E o segmento dele é de agência de viagens. Então a gente fez todo o planejamento estratégico nesse treinamento que vai ter dia 29, a gente vai fazer o planejamento completo. Então tem o Canvas, mas também tem definição de metas e objetivos, também tem plano de ação, também tem indicadores de desempenho, enfim, a gente sai com o planinho completo, né? E aí logo depois entrou a pandemia. E eu depois fui conversar mais profundamente com ele no meio do ano passado, e ele me disse o seguinte: Katê, aquele Canvas ficou na minha parede durante esse período todo, né? Eu mexi nele o tempo todo e isso me ajudou muito a dar agilidade. E eu saí da pandemia muito mais fortalecido do que eu entrei. Então, eu trago esse depoimento dele e esse case, né? Exatamente por isso. Quando a gente faz o Canvas e utiliza ele da maneira correta, né? A gente utiliza para ajudar a gerir a nossa empresa, para ajudar a gente a entender o que no meu modelo de negócios eu preciso ajustar para atender melhor a demanda que ou já existe ou que eu estou vendo que está surgindo e eu preciso fazer aqui algum ajustezinho para eu conseguir atender. O Canvas do modelo de negócio pode ajudar e muito, mas ele é uma ferramenta viva, né? A gente não é que a gente faz e escreve na pedra e nunca mais vai mudar, muito pelo contrário. Ela é muito visual e a gente costuma construir até com post-its, exatamente para ficar muito fácil qualquer ajuste, para que seja mais rápido, mais visual. E é mais uma ferramenta que consegue, inclusive, alinhar toda a sua equipe para entender como é que o modelo dessa empresa funciona, como é que essa empresa faz, como é que ela lida com o cliente, como é que ela recebe dinheiro, como é que ela gasta dinheiro, quais são as nossas prioridades. Então, o bate-papo de hoje eu quis trazer exatamente sobre o modelo de negócios, porque tiveram algumas perguntas ali na caixinha de pergunta e eu achei que é um tema... eu gosto tanto e eu acho tão útil e tão prático de fazer que as empresas deviam ter, todas elas deviam ter de verdade o Canvas do modelo de negócios. Tá bom? Nosso bate-papo hoje fica por aqui, o nosso chá, o meu chá gelado aqui já tá quase perdendo o gelo. Amanhã às 6 horas a gente tá aqui novamente, então vou deixar uma caixinha de novo de perguntas abertas, uma caixinha aberta, né, para fazer perguntas. Quem quiser mandar ou uma sugestão de tema ou uma dúvida, como é que eu te ajudo nesse bate-papo diário que a gente tá fazendo aqui, coloca ali que eu trago, tá bom? Oi Dani, tudo bom? Eu vi você mandando um oi aqui, mas eu de verdade tava no meio de um raciocínio, não quis interromper. Muito legal ter você aqui, muito legal ter todos vocês. Vai ficar gravado aqui no IGTV, então quem não conseguiu assistir, consegue assistir depois. Se você quiser encaminhar para alguém que você conhece, que acha que esse conteúdo pode ajudar, também fique à vontade, tá bom? E amanhã às 18 horas estamos aqui novamente para o nosso Chá das 6. Um abraço!